Você sabe sorrir para a vida? Acredita que ela sorri para você? Eu sou Kênia Scheib e no programa Reviver de hoje nós vamos falar sobre isso. Cultivar a alegria de viver faz você perceber coisas incríveis a todo momento. A alegria de viver está em ser grato por tudo o que acontece, além de perdoar e se perdoar, simplificar e identificar o que realmente importa, se libertar do medo, do fracasso e das grandes expectativas. É reconhecer a sua humanidade. Foi o que fez a médica a doutora Leci Amorim. Leci, querida, que alegria te receber aqui no programa. Eu que agradeço, Kênia, muito obrigada pelo convite. E é uma alegria poder falar para vocês tudo que eu passei com a Kênia. E vamos começar. Gente, e só de você começar a ler, você já fala sobre o processo. Não é? Né? Foi muito bom. Porque era assim, uma dificuldade de falar, né? De estar nos lugares, de poder contar tanto que você é inteligente, conhecimento que você tem. E hoje você poder levar esse conhecimento com naturalidade, né? Sem com certeza. Peso, sem medos, né? Com certeza. Eu falo que assim, a vida vai tornando o nosso dia a dia um pouco pesado, né? Trabalho, estudo, criança, filho, marido, a gente vai colocando aquilo dentro do nosso cotidiano e parece que vai ficando cada vez mais pesado. E se a gente não olhar e der atenção, vai virando uma bola de neve, né? E foi, eu acho que aí que eu cheguei com você. E eu lembro assim, você chegou, você comentou assim, a vida tá preto e branco. Era. Né? Tá sem cor. O que aconteceu, Leci? Foi esse deixar a vida levar? Tava no piloto automático? Na realidade, assim, eu falo que mudou tudo e não mudou nada. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, continuo no mesmo lugar, mas realmente mudou o jeito de olhar, o jeito de encarar aquilo, ter gratidão. Eu acho que assim, não que eu não tivesse, mas eu aprendi a ter cada vez mais consciência, né? Consciência do quão feliz a gente é e que as coisas pequenas vão acontecer e que estar feliz, estar em paz não é ausência de problema. Eu acho que para mim foi assim, foi a virada de chave quando eu consegui entender que problemas vão existir, não tem jeito, faz parte da vida e talvez é até o sabor da vida, né? Porque talvez uma coisa muito sem nada ia ser até sem graça. Foi bem por aí. É verdade. E aí quando você veio e essas coisas começaram a fazer sentido, né? Você que tem um trabalho que lida com frustração. Fala um pouco de como que é seu trabalho. Exatamente, eu acho que esse foi um belo gatilho para mim. Assim, eu trabalho com reprodução humana, sou ginecologista e a reprodução humana ainda tem muitos entraves da biologia. Né? Então, depende da idade, do fator que leva aquele casal, mas a nossa melhor taxa é em torno de 60%. Então, a gente lida constantemente, diariamente, com o negativo, com a frustração, com a dificuldade do casal. E a partir do momento que se você absorve aquilo para você e leva para sua casa, leva para o seu dia a dia, pode dar uma desajustada. Então, eu acho que isso foi um gatilho e hoje eu aprendi a lidar, a ter carinho, a ter consideração, mas a saber separar um pouco, né, do que é o trabalho, do que é até onde eu posso ir ali, até onde eu posso ir com a minha parte, tanto da parte da ciência como da parte do emocional, de equilibrar o casal e realmente de estar ali o equilíbrio, porque se eu também tiver sem equilíbrio, eu não vou ajudar, né? Isso é tão importante, gente, saber os nossos limites, né? Porque se eu coloco um limite que eu não alcanço, eu vou sempre me frustrar. Eu lembro direitinho quando você chegou, você falou assim, Kênia, eu sofro, você fazia assim, eu sofro, né? A nossa comunicação, ela é por inteiro. Você traz isso para o corpo, você falava assim, eu sofro, porque assim, é muito pequena aquela chance e a pessoa vem com toda a expectativa e lidar com a expectativa do outro, de uma família, né, de um casal que eles depositam tudo aquilo em você. Né? O problema é, eu tomo isso para mim, ou eu sei exatamente quais são as minhas limitações, as minhas possibilidades e eu sei lidar com isso. Então, a partir do momento que você percebeu isso,
Ficou leve. Ficou bem mais leve, assim, os problemas continuam, né, os casos difíceis e desafiadores continuam, mas a forma que eu olho, a forma que eu lido, mudou tudo, né? Então, assim, eu falo que até eu saio feliz para trabalhar, eu volto feliz, independente do que aconteceu ali, porque eu depositei ali o meu melhor, né? O meu melhor da parte técnica, o meu melhor do acompanhamento, do acolhimento daquele casal. E vou para casa feliz pelo meu trabalho e começar a nova jornada, né? De cuidar dos filhos, de estar ali uma esposa legal também, que isso acaba que a gente vai deixando para o segundo plano, né? E que você me ajudou e me abriu os olhos, que a gente também tem que olhar várias vertentes da vida da gente, né? Exatamente. Às vezes a gente fica tão focada ali numa questão, né? Profissional, começa, tem que lidar com tantas... detalhes, envolve tantas questões, né? O emocional do outro, e aí você acaba deixando você de lado. E você chegou, né, no processo assim, você estava desconectada do seu lugar, de mãe, de esposa, até do seu profissional, assim, de só fazer, dar tudo, e não prestar atenção em você naquele profissional, né? Exatamente. Então você doava, sempre o seu melhor, a excelência, mas esqueci de você. Na hora que você começou a ver, peraí, eu também sou esposa, eu também sou mãe, também posso cuidar de mim. A gente falou muito sobre autocuidado, né? Eu falei assim, velho, tem um spa maravilhoso aqui na rua, marca lá agora. Foram muitas dicas durante a nossa jornada. É tão importante a gente parar e olhar pra gente, né? Ter o autocuidado, perceber como que a gente está olhando pra gente com essa gentileza. Então, se a gente está sorrindo para todo mundo, eu estou preocupada demais com a questão daquele casal, mas eu não estou sorrindo para mim. Eu não estou olhando para mim com gentileza. E vai deixando, aí a vida vai levando, né? Vai passando, e você não vê passar. Passa 1 ano, passa 2, passa 10. E a questão também é que pode acontecer nesse contexto um desequilíbrio emocional e até físico, né? Sim. Então, assim, o corpo grita o que ele não consegue falar, né? São sinais. Então, assim, antes de uma questão acontecer, Deus foi muito bom para mim. Eu falo que foi no Instagram que eu te conheci, assim, passando, eu já tinha ido, né, em alguns colegas, um psicólogo, fiz terapia, e eu falei para vocês, Kênia, eu me sinto tanto rodando, e o problema está ali, né? Em círculo, e eu não tenho ferramenta para sair daquela situação. E foi aí que o Reviva veio para mim, assim, me deu ferramentas, né? Porque eu falo que, assim, capacidade todo mundo tem, né? Eu acho que não existe alguma pessoa que não seja capaz de resolver um problema, mas falta, às vezes, é a ferramenta para aquilo realmente parar. Como? Às vezes, saber, você sabe que o problema está ali, ele está na sua cara todo santo dia, né? Mas falta a ferramenta. Foi mesmo. Você chegou para mim e falou assim, ai, que não, eu já passei por tanto lugar. Você só estava sem esperança, né? Você veio, mas aquela coisa assim, será mais uma coisa que eu vou fazer? Não sei se vai ser muito. Eu falei, confia no processo. Confia, entrega, porque é real, ele acontece e você se permitiu. Você se permitiu viver esse processo e essa é uma decisão que a gente precisa tomar. Porque não é fácil, é a dor, né? Mexer na dor. Mexer na dor não é fácil. Ter que se posicionar, porque... Gente, a gente vai acostumando tanto com a disfunção na nossa vida, que eu falo, é como se você tivesse uma lesão na perna e você acaba mancando. Você passa a vida toda mancando e você acostuma, você leva todo o seu corpo para aquela disfunção. Então você manca e já faz parte da vida, estou mancando. Você vai deixando aquilo fazer parte. Na hora que você fala, peraí, eu posso mudar essa situação? Só que para voltar, tudo tem uma dor. É uma dor. Mexer ali nessa ferida dói, mas eu acho que também o se entregar, né? Você fala assim, olha, eu vou me entregar para isso, eu vou fazer o que for preciso para isso, e não é fácil. Não é fácil. O ir é fácil, eu digo estar ali, levar o dever para casa, que não são poucos. Né? Eu falava, Kênia, eu não consigo assistir um filme. Ela falava assim, não é possível, deve ter um horáriozinho aí que você consegue assistir esse filme. Então, assim, a vida realmente, ela impõe limitações que a gente tem que saber destravar. A gente permite, né? A gente vai deixando. Então, assim, eu passo filmes durante as sessões, porque filme muda sentimentos
E isso dentro de um processo tem todo o sentido. Aquilo que eu estou querendo trabalhar, eu quero reforçar com filme, eu reforço com livro, reforço com rotinas. E aí, o que a mente faz? Ela vai querer te sabotar. Então, ela vai vir com a desculpa, tempo. Eu não tenho tempo para assistir filme. Eu falo, olha, vamos pegar aqui seus horários, vamos ver, a gente vai conseguir encaixar um filme aqui. E aí a pessoa percebe que é sabotagem. Você consegue fazer aquilo, né? É um filme entre uma sessão e outra. E aquilo tudo somando vai ressignificando a mente, vai ressignificando as histórias. E você vai se percebendo fora do seu posicionamento, fora do lugar que você deve estar. E aí, na hora que você ocupa isso, as outras coisas vão ganhando um significado, né? Com certeza. E outra coisa que eu achei que foi muito importante foi trazer um pouco mais a espiritualidade. Eu sempre fui muito espiritualizada, eu sempre tive um contato que eu considero muito bom com Deus, mas a Kênia me abriu um pouco mais os olhos de ser um contato mais pessoal. Eu tinha um contato tanto quanto ele lá, eu aqui, eu peço, mas não. E hoje eu me sinto assim, tão íntima. Eu falo, olha, está acontecendo isso, sabe? Vamos me ajudar aqui, naquilo, uma coisa realmente de pai e filha, né? E a gente ter certeza que ele quer o melhor e depositar nele. Foi muito bom. Só traz frutos e cada vez vai melhorando, crescendo essa intimidade, né? Foi muito bom. E isso traz uma paz que o mundo não explica, né? Fala que a espiritualidade, ela te ajuda a ver com os olhos da fé, ver o que você não está vendo, porque ela é além da circunstância. A fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo e que eu quero alcançar. É a convicção daquilo que eu espero. Então, se eu ando com fé, independente da situação que eu estou vivendo, da circunstância, eu vou ter uma esperança diferente. Eu vou olhar com um olhar diferente para a situação. E quando eu faço isso, eu vejo saída, eu vejo luz. Porque se eu olho só para a circunstância, ela me domina. Então, desenvolver essa espiritualidade traz um ganho muito grande, né, na vida. Traz uma amplitude, ela amplifica ganhos que a gente não tem nem como explicar direito, né? Não tem. Só vivendo, né? Só vivendo. E o melhor de tudo que eu falo que o Reviva não é um período, é uma vida, antes e depois, né? Porque eu falo que a gente começa, a gente engatinha com você ensina a gente a andar e depois a gente sai correndo, né? Hoje eu me sinto correndo. Aquela alegria, assim. Uma coisa que me motivou e que hoje eu consegui colocar em prática era a minha área, ela é envolta de muitos mitos, né? Mito na reprodução humana é o que mais tem. Você escuta uma coisa, você escuta outra, você acha que é aquilo ou entende outra coisa. Eu falei que eu estava levando mais tempo na consulta desmistificando os mitos do que falando propriamente dito. E eu falei, que ferramenta que eu posso usar para isso? A Kênia me falou, Instagram. Eu falei, jamais. Nem pensar. Eu não uso nem para mim, pessoal. Imagina eu colocar minha cara lá e falar sobre o assunto e tudo mais. Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí eu fiquei, aí eu fui atendendo, falei, quer saber? Esses casais, eles precisam de orientação. Não é todo mundo que vai vir a mim, ou que eu possa ajudar. Às vezes, o casal vai conseguir engravidar espontaneamente, dependendo de uma orientação ou outra. Falei, quer saber? Vou fazer. Me dá trabalho? Me dá trabalho. Porque eu gosto de fazer bem feito, então, mas eu estou fazendo e está tão legal. Eu sei que eu estou ajudando, eu estou dando informação correta, então é uma coisa que estava lá no que fazer, no que eu queria fazer e que saiu e que hoje para mim não é mais difícil. Demanda um trabalho, como qualquer coisa que você faça na vida, mas não é difícil. Difícil não existe no nosso vocabulário, sabe? Não. No reviver não existe a palavra difícil. Difícil é uma limitação que a gente coloca. Se eu falo que é difícil, eu estou dando um comando para minha mente que eu não preciso ir lá resolver porque eu não vou dar conta daquilo. Então a gente troca por desafiador. É um desafio. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Mas desafia a nossa mente e fala, opa, peraí. Ela adora desafios, ela te ajuda a ir romper. Gente, mas isso é tão importante. Eu quero que você continue conosco. Nós precisamos ir para um breve intervalo, mas a gente já volta.
de volta aqui com a doutora Alessi. A gente está falando sobre romper barreiras. Então, o Instagram, que era um grande desafio, vamos lá, vamos encarar, vamos viver isso. E aí, quando você vai, se posiciona, fala, eu vou fazer, a coisa acontece. Gente, vai lá, siga a doutora Alessi. Vocês vão ver ela dando informação com uma naturalidade. Isso que ela falou aqui, esse pânico todo, esse bicho que era o Instagram. Ficou assim, sabe? Tirou de letra. E eu amo abrir lá e ver e falar, gente, é real, gente, é real. É real, é real. Como que é maravilhoso ver isso, porque assim, na hora que eu falava, você fazia assim, pelo amor de Deus, aquela coisa assim. Jamais, eu não consigo. E quando você vê romper, é muito lindo, é como se desabrochasse, assim, né? É romper mesmo, é reviver, é criar asas, é sair do casulo e falar, peraí, eu posso voar, eu posso mais. E levar informações é muito importante. A gente tem hoje um veículo muito acessível, que as pessoas estão com aquilo na mão o tempo todo, e tem muita informação errada. Muita coisa desnecessária. Eu lido com isso, gente, diariamente. Eu recebo pessoas com informações erradas, de autoconhecimento, de achando que tem que fazer X, assado, eu falo, nossa, vamos. E aí você tem um trabalho dobrado, porque até você tirar aquelas informações, foi o que você falou, né? Até que eu tenho que desmistificar tudo e trazer novas informações. Leva mais tempo. Dá mais trabalho. Então você ali poder usar esse canal e ajudar pessoas é muito maravilhoso. Né? Eu comento com as minhas pacientes, eu tenho até uma gravura para explicar, que é o seguinte, hoje eu acho que a informação, ela está muito disseminada, então são informações desconectadas. Ligar esses pontos e fazer um conhecimento que está difícil. Isso em qualquer área, seja na minha da reprodução humana, na sua do autoconhecimento, quer dizer, a pessoa, ela tem informação quebrada, né? E cabe a nós fazer o quê? Conectar esses pontos. E foi isso que eu senti demais no Reviva, foi conectar os pontos que eu já sabia que existiam, mas que eu não tinha aquele conhecimento formado. Isso que foi muito interessante. Outra coisa que eu acho que vale a gente falar é a questão do planejamento e do sonho. Eu lembro que quando eu cheguei, eu disse, Kênia, eu não tenho muito sonho, eu não tenho muito planejamento, eu vou deixando a vida levar, né? Hoje eu tenho que fazer isso, vou lá, acordo, faço. Amanhã eu tenho que fazer aquilo, tal, faço. Faço bem feito, faço com carinho, faço com amor. Mas eu não tenho essa questão do planejamento. Eu quero fazer isso lá no futuro, eu quero fazer isso assim. Isso foi muito legal do Reviva, fazer aqueles desenhos, colocar no papel e, às vezes, pensar para colocar no papel, porque às vezes não estava nem ali ainda, né? Eu lembro quando eu falei assim, quais são seus sonhos? Aí já vai ficar azul, né? Dificuldade. Não sei. Não tem sonho. Falei, como assim, gente? A gente está falando aqui, né? Uma mulher tão inteligente, tão capacitada, com uma família linda. Falei, como é que você não sonha? Quem não sonha não realiza. Né? Walt Disney, que é minha grande paixão, eu falo muito sobre ele, porque eu amo estudar histórias reais e eu acho sensacional a mente dele. Ele fala, quem sonha pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Se você não sonha, como que você vai realizar? Eu não estou conectada com aquilo que eu quero viver, eu não estou criando um futuro. Se eu bater aqui, se eu der aqui, vou lidar com isso aqui. Se eu vier para cá, eu vou lidar com isso aqui. Não, seja intencional. Para onde que eu quero ir? Alice, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Eu preciso saber para onde que eu estou indo. E eu lembro que isso foi muito legal. A gente começou a colocar os sonhos. E aí, quando você destrava os sonhos, vem assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quanta coisa, né? Quanta coisa que dá para querer. Eu pensava assim, gente, eu tenho tanto. Acho que eu cheguei para você assim, eu tenho tanto, eu agradeço tanto a Deus. Eu tenho uma família bacana, eu tenho meus filhos. Né? Eu tenho saúde, eu tenho um trabalho que eu gosto de fazer e que me traz uma felicidade muito grande. Eu não sei mais o que eu poderia pedir, eu só tenho a agradecer. Mas eu percebi que talvez isso não é o caminho exato, correto da vida, né? A gente tem que agradecer e almejar cada vez mais para integrar e para trazer para a vida das outras pessoas mais coisa, né? Que seja para a família, para os filhos, para os pacientes. Então, assim, para mim foi muito interessante. Muito. E ver você colocando aqueles sonhos, assim, colocando... E aí você chegava e falava, Kênia, consegui isso, Kênia, fiz isso. Kênia, você acredita que eu fiz? Às vezes era uma coisa, assim, mínima. Pequena, né? Mas estava tão distante da sua realidade, assim, tão distante, que parece pequena, mas aquilo que a gente chama de efeito borboleta,
Se eu estou posicionada no meu lugar, a consequência de coisas que vão vir dali para frente é o resultado da sua vida. Se eu estou vivendo aqui de qualquer forma, estou deixando a vida me levar, a consequência de fatos que vão vir são outras. Então, se eu estou sendo intencional, o efeito borboleta aqui vai ser voar, transformação. Foi o que você fez, eu me permiti voar, e aí você chegava, e era com detalhes, né? De autocuidado, de olhar para você, de olhar para a sua família de forma diferente, de se perceber essa mulher inteligente que você é, que você podia estar agindo em todas as áreas da sua vida, que você estava com hiperfoco no trabalho, com uma disfunção de atender a demanda emocional do outro, trazendo um peso. Eu lembro que você falou para mim, Kenner, meu trabalho é muito frustrante. Ver frustrações é muito frustrante. Eu falei, então vamos colocar isso aqui de uma forma em que você não fique com o que é do outro. Né? O seu trabalho é maravilhoso, você ajuda pessoas a realizarem sonhos. Então, olha que interessante, ela ajuda pessoas a realizarem aquele sonho maior, né? Que é criar vida, transformar, trazer à luz uma vida, mas os próprios sonhos estão engavetados. E não precisa, né? Não. Dá para fazer as duas coisas muito bem feitas. Foi isso que eu aprendi, que hoje, assim, por isso que hoje eu falo, nossa, que legal. E é um aprendizado, né? Vira e mexe, a gente dá uma caída, quando vê, você fala, poxa, opa, peraí, que eu tô voltando ali para aquela situação, mas é um eterno vigiar, orar e vigiar, né? E bola para frente. Foi isso que eu aprendi, foi isso que eu levei para minha prática e que está sendo tão frutífero. Na criação dos meus filhos, no convívio social, no trabalho, com a minha família, é só coisa boa. Nossa, gente, olha como é que eu fico feliz, tá vendo? Porque ver pessoas sendo transformadas e ganharem essa asa, que ela estava só escondida. Né? É só ajudar o casulo a abrir e sair. E eu lembro, assim, que chegando no final, assim, do processo, você falou, Kenner, agora a chave virou. Agora... Para te falar bem a verdade, eu achei que são 10 sessões. São 10 sessões. Eu devia estar na 7ª para a 8ª. Eu falei, não vai dar. Eu acho que eu vou ter que falar para ela assim, Kenner, não deu. Não funcionou comigo. Eu acho que não vai dar certo. A gente não está chegando, não está virando. Mas é incrível, né? É incrível. E a última sessão demorou a beça para sair. Foram várias questões. E acho que foram imprescindíveis, porque eu fui aprendendo, fui conectando, fui ligando aqueles meus pontos, criando conhecimento para colocar em prática, e a última te dá um tchau daquele jeito, chave de ouro. Isso que eu falo, gente, por isso que é um processo, né? Tem gente que tem uma virada de chave assim na primeira sessão, tem gente que tem na segunda, tem gente que tem na última. E tem gente que tem que acabar o processo, aquilo reverberar nela, e aí as coisas vão acontecendo. E ele não acaba nunca, né? Eu vivo em processo, eu vivo percebendo em mim coisas que eu preciso romper, eu vivo percebendo coisas que eu não atentava, que eu não enxergava. E aquilo continua, você não pode parar, quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então, no processo, você tem ferramentas suficientes para que você consiga romper, e aí, você falou uma coisa muito interessante, vem uma sabotagem, então eu estou numa crescente, aí de repente, quando você vê, você está lá assim, caindo naquilo de novo, você fala... Só que você tem ferramentas para lidar com aquilo e fala, opa, peraí, isso não é meu. Isso aqui não me pertence. Eu já estive nesse lugar, esse lugar eu não quero. E você volta. Porque a gente instala no nosso drive exatamente uma nova informação. Aí o cérebro agora reconhece aquilo de outra forma. Antes, o que era o caminho que ele criou, ele só sabia fazer aquilo, só a sabotagem. Agora ele reconhece esse novo caminho. Não, esse caminho é bom, esse caminho é possível. E aí, quando você começa a voltar para o outro, seu cérebro fala, peraí. Você tem olhos para ver que não está no caminho certo. Não tá no caminho. E que dá para voltar, e que não é difícil, é só um desafio. Exatamente. E que você vai e vai dar certo. Então, vai indo nessa, vai dando 3 para frente, às vezes volta 1, mais 3 passos para frente. Mas a questão é ir. Isso. E vai mesmo. Não pare de nadar, nem amor. Exatamente, vai embora. Continue a nadar. Tem uma coisa muito interessante que eu vejo, é assim, hoje eu atendo, eu falo que eu tenho todas essas especialidades de médicos hoje no meu atendimento. Mas até os médicos chegarem, era uma barreira. Você teve isso também, assim?
ai, eu vou mexer com essa coisa de autoconhecimento, será? Eu que sou médica, que estou aqui, né, com conhecimento tão científico, tão apurado, será que isso? Você teve algum momento isso? Eu acho que não deve ter um que não tenha, né? A maioria tem. E o que a gente pensa é assim, poxa, a gente estuda tanto a parte prática e o que tem que fazer e essa questão muito física. Quando a gente passa para outros padrões de pensamento, a gente tem um certo receio. Mas a partir do momento que você entende que aquilo é um todo, né, eu acho que é uma outra visão, até de médico. Você se torna até um médico melhor, porque você consegue ver o paciente como um todo. Ele não é um casal infértil só, mas é um casal que tem uma demanda, que tem uma história, que tem uma família. E é infinitamente enriquecedor como pessoa e também como profissional, né? Então eu acho que assim, só coisa boa, mas realmente é uma barreira a ser vencida no começo. É tão engraçado assim, tem muitos que chegam para mim, você falou que foi pelo Instagram, mas tem muitos que chegam e falam assim, o que você fez com o fulano? Essa pessoa está transformada, o que você fez com ela? A pessoa começa a ficar tão intrigada com aquilo, como é que aquele paciente transformou tanto? Ou colega. Sim, sim. Né? Tem muitos colegas que vêm e falam assim, não, eu quero que você faça comigo, mesmo que você fez com ela, como se fosse assim, né? Eu posso... Falei, exatamente. Se permita viver no processo, porque você também pode, é possível, né? Se permita ser transformado. E isso é muito interessante. Hoje estão vindo todos os médicos e é transformador ver quebrar a barreira, que é mais uma barreira que se quebra, né? Porque eu também trabalho com ciência, eu também trabalho, mas é uma coisa que às vezes está distante do mundo ali. Que vocês vivem, né? Com certeza. A essa distância e a gente precisa ligar os pontos, como você falou. Quando a gente começa a perceber essa vida sistêmica, então, peraí, vamos olhar para tudo? Vamos ver como é que estão nossos relacionamentos? Vamos ver como é que está, de fato, o médico está cuidando da saúde dele? Que às vezes não está. Está tão focado na saúde do outro que esquece da sua. Tem autocuidado? Está se percebendo aí nas suas finanças? Você consegue gerir? Ou você só está preocupado em trazer um resultado, mas você não tem uma gestão do seu negócio? Você está com o emocional em dia? Quando a gente começa a olhar para Deus, trazer espiritualidade para esse médico e para olhar para todas as áreas da vida com essa gentileza, sorrindo para isso, entendendo que faz parte da nossa humanidade, não dá conta de tudo. Então a frustração faz parte, né, do processo como médico. No meu trabalho também, né? Tem pessoas que vão demorar mais a romper certas áreas. Você quer ver aquilo resolvido, mas quando você faz isso e percebe que todas as áreas têm que estar interligadas, é tão transformador que você muda fisicamente. As pessoas perceberam que você mudou? Bastante, assim, principalmente quem está no meu convívio mais próximo, né? Mas é uma mudança tão importante e ela é contínua, né? Eu falo que assim, hoje eu estou assim, amanhã eu já me percebo um pouco diferente e aquela questão vai indo e eu espero que não pare, né? Que você não vai parar porque eu estou evoluindo, isso, né? Então, sim, a gente percebe essa mudança e eu espero que continue. É isso mesmo. Muita gente fala assim... Agora todo mundo fica assim, você cortou o cabelo, você fez a harmonização, o que você está diferente? Porque vem de dentro, né? Quando você está... E isso foi uma coisa que eu percebi muito, assim, você foi renascendo, assim, esse sorriso veio junto, né? Então, assim, te perceber muito mais leve. E isso foi com seus filhos também? Também. Eu sempre falei para a Kenny, falei, Kenny, mas eu sempre fui uma pessoa tão feliz, né? Eu sempre fui feliz, assim, nunca tive essa questão de, a vida é pesada, nunca achei. É sempre, vamos embora, olha que coisa boa, que legal. Mas quando a vida foi começando a ficar um tanto quanto pesada, né? Eu brinco assim, ser adulto não é brincadeira, né? Trabalho, casa, família, não é brincadeira. Gerir isso tudo de forma... ou como muita gente fala, né? Equilibrar aquele tanto de prato, às vezes dá uma certa... você dá uma paralisada. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu comecei a ver aqueles pratos girando, e um girava mais, outro girava menos, outro estava caindo. Eu falei, nossa, agora eu tenho que buscar uma ajuda. E foi aí que eu te encontrei, e foi maravilhoso, porque eu consegui ver que às vezes esse vai girar menos, esse vai girar mais, mas a questão é entender que é o conjunto que tem que estar bom, né? Eu não posso estar olhando um só.
Então, realmente foi muito, muito enriquecedor. Ai, Letícia, fico tão feliz. Fico feliz de te receber aqui no programa. Uma alegria te ver. Eu que fico muito feliz. Obrigada pela sua presença, foi muito enriquecedor. Eu que agradeço. As pessoas vão ficar muito felizes escutando tudo isso. Eu que agradeço que essa informação possa chegar, possa entrar no coração, né, de quem está precisando escutar, de quem está precisando ter essa virada, e fala que é muito bom, vale a pena. É difícil? Não, é desafiador. E vamos desafiar, vamos desafiar. Bora, vamos juntos. Isso mesmo. Obrigada, querida. E você? Está passando por esses desafios? A vida está aí com os pratos muito desequilibrados? Para um pouquinho, presta atenção. Será que você não está precisando buscar ajuda? Se permita, você pode também ter uma vida muito leve e feliz. Vamos juntos? Até o próximo programa.